Os recentes desenvolvimentos no Grupo Global Média são de uma enorme gravidade e colocam com mais premência uma intervenção do Estado. Não se pode ficar à espera até a investidura da Assembleia da República e que haja um novo governo. A situação é preocupante para os trabalhadores do JN, do DN, do jornal O Jogo, do Dinheiro Vivo, da TSF e de outros do mesmo grupo. A atitude da atual administração de chantagem sobre os trabalhadores e sobre a ERC é inaceitável. E a confirmar-se o que veio a público, é ainda mais incompreensível que a administração não pague os salários a todos os trabalhadores, mas efetue diversas transferências de verbas para os administradores, quando a prioridade deveria ser respeitar e cumprir os direitos dos trabalhadores. Não obstante o necessário apuramento das responsabilidades dos acionistas e das várias administrações do grupo, e apesar de incertezas e manobras de aproveitamento, a situação atual exige uma intervenção decidida e clarificadora no plano político, designadamente uma intervenção do Estado, garantindo que este assuma uma posição acionista necessária à proteção dos postos de trabalho e defesa dos títulos, com a sua integração no setor público da comunicação social, incluindo a preservação dos arquivos do DN e do JN, recusando qualquer perspectiva no futuro de entrega ao setor privado. A situação do grupo é o reflexo do processo de concentração da propriedade dos órgãos de comunicação social. Há muito que o PCP tem vindo a alertar para as consequências deste processo, na perda de pluralidade e independência, na perda de qualidade e de rigor da informação, em que são os interesses privados de quem detém os grupos de comunicação social que determinam a informação e não o interesse público. Está comprovado que este caminho não serve os trabalhadores, afetados pelos baixos salários, a precariedade, os elevados ritmos de trabalho com a progressiva redução das redações, nem serve a liberdade de imprensa, elemento fundamental do nosso regime democrático. É preciso ir à raiz do problema e travar e inverter a concentração de propriedade nos órgãos de comunicação social, assegurar a garantia da independência dos órgãos de comunicação social face ao poder económico e ao poder político e defender o país do controle, das imposições e da evasão fiscal das empresas tecnológicas e plataformas digitais e multinacionais. É preciso uma intervenção efetiva e atempada na fiscalização das obrigações que resultam da lei, a garantia da transparência e da idoneidade dos proprietários dos órgãos de comunicação social. A questão está em saber quem quer que fique tudo na mesma ou quem, como o PCP, quer uma comunicação social livre das interferências do poder económico, uma comunicação social plural e independente em que os direitos dos trabalhadores são assegurados. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, por muito que o PS diga, vezes sem conta, que o país está melhor, essa não é a realidade da vida das pessoas. A vida está pior. É isso que os trabalhadores, os reformados, os jovens sentem todos os dias, quando há mesa mais para o salário e a pensão que oferem, quando têm de ir de madrugada para o centro de saúde para conseguirem uma consulta, quando procuram e não encontram casa que consigam pagar. Nestes últimos 2 anos, apesar do PS dispor de todas as condições, andou mais entretido a favorecer os grupos económicos, os fundos e especuladores, e contaram para isso com a conivência do PSD, do CDS, da IEL e do Chega, em vez de resolver os problemas que afetam a vida das pessoas. Os trabalhadores lutam pelo aumento dos salários, contra o aumento do custo de vida, pela valorização das carreiras e pensões. Os trabalhadores da EDP estão em luta por melhores salários e carreiras. Os profissionais da educação e saúde reivindicam melhores carreiras, progressões, remunerações, garantias de condições de trabalho. Os profissionais das forças de segurança reivindicam a valorização das carreiras, o devido reconhecimento do risco da sua missão e a equiparação entre todas as forças do valor do suplemento de missão. Os funcionários judiciais reivindicam um estatuto profissional digno, incluído em termos remuneratórios, condições de trabalho e progressão na carreira. Os jovens são forçados a emigrar.
em Portugal não encontram uma perspectiva de vida, não lhes são garantidos salários dignos, estabilidade no emprego, nem acesso a uma habitação condigna. E isso não se resolve com a propaganda da redução de impostos, como afirmam PSD, CDS, Iniciativa Liberal ou Chega, que deixa logo de fora quem recebe salários baixos e não paga IRS. Também sabemos bem para quem querem reduzir impostos, para aqueles a quem se submetem os grupos económicos e cujos interesses aqui defendem. A solução é o aumento dos salários e sim, há dinheiro, está mal distribuído, é o combate à precariedade, é a disponibilização de habitação pública. Nunca esteve tão difícil encontrar uma casa e os custos com a habitação nunca estiveram tão elevados. É inaceitável que as rendas tenham tido um maior aumento nos últimos 30 anos ou que sejam as famílias a suportar o aumento das taxas de juros e não a banca que lucra 12 milhões de euros por dia. Há responsáveis e os responsáveis são as forças políticas que impediram que se limitasse a atualização do valor das rendas e se colocasse os lucros da banca a suportar o aumento das taxas de juros. São o PS, o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega. Para estes partidos demonstraram que as famílias podem perder a sua casa. A banca, o fundo, os grandes proprietários é que não podem ficar sem os seus lucros. Amanhã reunirá o BCE e a perspectiva é que as taxas de juros se manterão elevadas, o que significa que as prestações da casa serão incomportáveis. Significa que a asfixia vai continuar, quando há famílias que já não têm onde cortar e não sabem como vão cumprir com as suas responsabilidades. Daqui saudamos as ações em diversas cidades do país no próximo dia 27 de janeiro a exigir uma habitação condigna, uma casa para viver. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, basta de injustiças, basta de política de direita protagonizada pelo PS ou por PSD e CDS e seus sucedâneos, a Iniciativa Liberal e o Chega, em que alguns dos destacados dirigentes vieram do PSD e do CDS e estiveram de acordo com os cortes nos salários, nas pensões, com a retirada do subsídio de Natal que queriam fazer e que a Constituição impediu, com a lei dos despejos que despejou muitas famílias. Os trabalhadores e o povo aspiram por uma política alternativa que leve as suas condições de vida, garanta os seus direitos e que retome os valores de abril no futuro de Portugal. É este o compromisso que o PCP assume, o compromisso de uma vida melhor.